7, versículo 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Uma das estratégias do diabo é nos atacar quando nós estamos mais vulneráveis, mais enfraquecidos. No momento que passamos por tribulação, por lutas. Davi foi um homem que sofreu muitas lutas, enfrentou inimigos de várias formas, exércitos, próprio Satanás. Quantas vezes ele foi perseguido de morte, mas ele clamava ao Senhor e dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Os malfeitores, os homens maus podem se levantar para me destruir, podem até conseguir uma breve vitória, mas no final eles é que tropeçam e caem. Essa era a confiança que Davi tinha no Senhor, amados. Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim no versículo 7: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque esse que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e mesmo no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Os irmãos que quiserem se assentar, fiquem à vontade. Quero compartilhar um pouco a palavra do Senhor, depois nós vamos continuar louvando. Amados, há momento da nossa vida em que nós nos sentimos a mais insignificante das criaturas. Você já passou por um sentimento desse? Aquele sentimento de que não somos nada, que somos fracos, o inimigo está sempre à nossa espreita, levantando pessoas para nos humilhar, para nos afrontar, para nos roubar, para tirar a nossa paz. Ou aquele sentimento que parece que o Senhor não tem se atentado para a minha necessidade, para o meu pedido. Muitas vezes nós passamos por situações assim, quando nós nos sentimos fracos, fracos na fé, fracos na oração, fracos para enfrentar uma dificuldade, sentimos vontade de desistir, de jogar a toalha, ou de deixar como é que está para ver como é que fica, né? Como às vezes as pessoas costumam dizer, quando desistem da luta: vou deixar como é que está para ver como é que fica. Ou seja, vou cruzar o braço, não vou fazer mais nada, seja como Deus quiser, se Ele quiser assim, se não quiser também. Mas essa não pode ser a postura daqueles que creem verdadeiramente em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. O mesmo texto de Jeremias, no versículo 5, diz: maldito o homem que confia no homem. 2 versículos depois, Jeremias diz: e bendito o homem que confia no Senhor. Nossa confiança só pode ser depositada em Deus, amigos. Nunca no homem, nunca nas pessoas. Bendito aquele cuja esperança é o Senhor. E então Jeremias faz a comparação com uma árvore plantada junto às águas. A árvore plantada perto de um rio. Se você
cavocar e seguir a raiz dessa árvore, você vai ver que ela segue e ela vai em direção às águas, ela busca as águas. A árvore plantada à beira de um rio, ela busca as águas. As suas raízes se aprofundam, estão sempre úmidas. Ela não tem medo do calor. E mesmo no ano em que não chove, essa árvore ela não se abala, porque ela tem raízes profundas que buscam as águas. Nós devemos ser comparados a essa árvore, os que confiam no Senhor. Olha a palavra do profeta Jeremias: os que confiam no Senhor, aqueles cuja esperança é o Senhor, eles são como árvores plantadas junto às águas. Mesmo que você esteja enfrentando um ano de sequidão, você não vai se perturbar e nem deixar de dar o seu fruto. É isso que o profeta estava dizendo, se referindo àqueles que confiam no Senhor, que mesmo enfrentando a dificuldade, não se perturbam porque confiam no Senhor. Mas aí então você pode pensar assim: mas eu tenho me sentido tão fraco, que nem mesmo tenho buscado o Senhor. Tenho me sentido tão desanimado, tão abatido. Parece que nada se abre, as portas se fecham diante de mim. Mas o Senhor diz também, lá em Apocalipse 3, versículo 8: conheço as tuas obras, conheço quem você é, conheço as tuas lutas, conheço os desejos do teu coração, conheço os motivos pelos quais você tem orado sozinho em secreto no teu quarto, conheço a tua boa vontade, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É um trechinho da carta à igreja de Filadélfia, a igreja fiel, aqueles que confiam no Senhor. Essa carta foi escrita por uma igreja onde as pessoas tinham como característica a confiança em Deus. Ainda que elas se sentissem fracas, ainda que se sentissem enfraquecidas, eram pessoas que confiavam no Senhor. E Deus responde o anseio daquelas pessoas com essas palavras: eu conheço as tuas obras, eu tenho posto uma porta aberta diante de ti. Nós precisamos confiar, irmãos, e crer que mesmo quando aos nossos olhos parece que não há saída e não há alternativa, há uma porta aberta por Deus. É por ela que nós vamos entrar. Muitas vezes traçamos um caminho, um determinado objetivo, para chegar em determinada porta, mas o caminho que nós fizemos nos levou para uma porta fechada. Porém o Senhor diz: eu tenho a porta aberta, eu sei aonde vai chegar. Então mesmo quando a gente não enxerga o destino final, nós precisamos continuar caminhando, fazendo o que está ao nosso alcance, entrando por aquilo que o Senhor tem aberto, pelos caminhos que Ele nos tem mostrado, e confiar que nós chegaremos ao propósito final de Deus, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Muitas vezes a gente vê a história de grandes homens de Deus que serviam ao Senhor, e quase que até o final da vida deles, eles achavam que tinha sido tudo em vão. O próprio Charles Spurgeon foi um grande pregador da palavra. Não sei quantos já leram aí alguma parte da sua biografia, mas ele também passava por momentos de sentir-se fraco e buscava no Senhor o fortalecimento. O próprio apóstolo Paulo, nós vemos lá no final da carta de Coríntios, ele orando a Deus e pedindo ao Senhor
para que removesse dele um tal de espinho na carne. Ele disse: Senhor, eu já pedi pelo menos 3 vezes para o Senhor remover isso de mim. Paulo se sentia enfraquecido. E aí o Senhor responde para ele: a minha graça te basta. O Senhor não removeu aquele espinho de Paulo, mas disse: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você se sente fraco. Porque quando nós nos sentimos fracos, o que acontece? Buscamos a Deus com mais intensidade. Quando nós nos sentimos fracos, nós corremos para o braço do Pai. O problema é o contrário, quando nós nos sentimos fortes, quando a gente acha que está na crista da onda. Mas, amados, quando nós nos sentimos fracos, nós buscamos a dependência de Deus. Então não é só sua crise de se sentir fraco e enfraquecido, é de todo aquele que crê, que enfrenta o mundo, que luta com as dificuldades, com as contrariedades da vida. É para esses que o Senhor diz: eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, não vai fechar. Os caminhos que eu abro para a tua vida, ninguém pode impedir. Então essas são palavras que nós precisamos crer e trazer para a nossa vida. Trazer para a nossa vida. Acreditar que mesmo quando eu estou enfrentando uma situação difícil, contrária, o Senhor disse para mim que Ele é quem conduziria, abriria uma porta, por ela eu passaria. Os homens não vão poder fechar, não vão poder impedir do plano de Deus se realizar na minha vida. Não vão impedir de eu conseguir realizar o meu sonho, o sonho que eu tenho confiado ao Senhor. Não são palavras negativas, não são ofensas, não são pessoas que nos consideram insignificantes que vão conseguir impedir do plano de Deus se cumprir na nossa vida. Porque se nós temos um sonho, nós temos um objetivo e ele é justo diante de Deus, e nós nos dobramos em oração por isso, certamente o Senhor fará, no tempo dele fará. Então, amados, nós precisamos crer e confiar que todas as coisas têm o seu tempo certo, e que até as lutas ela tem o tempo para terminar. O deserto tem o tempo para terminar. Precisamos crer que o Senhor, Ele sempre tem uma provisão melhor. Quando Ele seca uma fonte, você precisa crer que Ele tem outra melhor para te fornecer. Quando o maná parou de cair, o povo de Israel tinha a terra de Canaã para colher frutos abundantes. Imagina aquele povo que ficou 40 anos no deserto, se alimentando do maná. De repente eles entram na terra prometida, estavam acostumados só a colher o maná. E aí de repente o maná para de cair. A princípio o que eles pensaram? E agora? Só que eles estavam numa terra onde os cachos de uva precisavam de 2 homens para carregar. Então, quando uma fonte seca ou fecha, certamente o Senhor tem algo melhor, tem algo maior para nos oferecer. Nós precisamos estar atentos para receber aquilo que Deus tem para nos oferecer e confiar. Você já viu como o rio começa? Você pode estar fazendo uma viagem e ver aquele rio enorme atravessando uma ponte, Rio Paraná, por exemplo, Rio Grande. São rios caudalosos, mas esse rio sempre começa numa nascente que às vezes é uma pequena mina d'água. Já parou para pensar nisso? Às vezes começamos algo que é uma pequena mina d'água, mas Deus sabe que lá na frente aquilo vai se tornar um grande rio, uma grande bênção na nossa vida. Então nós não podemos desprezar as coisas pequenas que Deus coloca na nossa mão.
Porque muitas vezes dessas coisas pequenas é o que Deus vai fazer, transformar para algo grandioso. Então, não desanime, não se sinta pequeno, não se sinta enfraquecido. E se por acaso você estiver se sentindo enfraquecido, olha para aqueles que confiaram no Senhor e também passaram por esses momentos. Olha para Paulo, olha para Davi, para grandes homens de Deus que confiaram até o final e viram no final todo o plano de Deus se cumprindo. Nós precisamos aprender a viver uma coisa de cada vez. A nossa vida é feita de uma coisa de cada vez. O momento para hoje é esse. O que eu tenho em mãos hoje é isso. Por que eu vou me preocupar com aquilo que eu ainda não tenho em mãos? Se o Senhor está me suprindo hoje dessa maneira, por que eu vou preocupar o meu coração? Se Ele sempre tem suprido. Mesmo que o homem tira de um lado, eu sei que o Senhor vai suprir de outro e de outra forma. Então por que eu vou me preocupar com o problema do amanhã? Eu confio no Senhor, confio no hoje, confio no Senhor que vai me suprir amanhã. Então, amados, não se sinta enfraquecido. Mantenha a confiança no Senhor. Nós pregamos no domingo passado sobre não estarmos presos excessivamente às coisas desse mundo, sobre os nossos olhos estarem voltados para as coisas lá do alto. E é assim que nós caminhamos. O justo viverá pela fé. E a fé é algo que se renova a cada dia da nossa vida. Todo dia precisamos de uma fé nova para situações novas que aparecem. A fé de ontem não serve para hoje, talvez como exemplo. Mas o problema que eu venci ontem, pela fé, eu vou continuar exercendo a fé para hoje. Entende, amados? A fé é algo que tem que ser renovado todos os dias. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Possamos trazer essas palavras para a nossa vida. Se você costuma anotar os versículos, guarda o Salmo 27, versículo 1 e 2. Guarda Jeremias 17, 8. E esse texto da carta a Filadélfia, Apocalipse 3, 8. Confia no Senhor. Deixa que Deus seja Deus na sua vida. Não faça as coisas antes da hora. Não procure resolver a sua maneira. Confie, entregue e aguarde no Senhor. Esse é um conselho tremendo para a nossa vida. Quando nós nos aquietamos, nós estamos demonstrando que confiamos em Deus. Aquietar não é cruzar o braço e não fazer mais nada. Aquietar é você confiar em Deus, descansar no Senhor e fazer a cada dia com aquilo que você tem em mãos. Aquilo que você tem em mãos, continue fazendo, até que o Senhor traga algo maior. E assim a gente vai caminhando.